Oi, eu sou o Léo e nesse vídeo gostaria de trazer uma interpretação de um hexagrama do I Ching que fala de um aspecto da saúde. A gente está acostumado a ver o I Ching como uma ferramenta oracular e de vez em quando como uma obra filosófica, mas a amplitude do seu significado e das suas leituras é gigante. E tem alguns hexagramas que tem esse aspecto da saúde que eu gostaria de trazer para a gente conversar essa semana. E eu acho tão legal que especificamente esse hexagrama, quando a gente faz a interpretação do aspecto da saúde, tem até um trechinho do Tao Te Ching, né, que é outra obra taoísta importante, é o Tratado da Virtude do Caminho, que fala de maneira muito parecida sobre esse aspecto da saúde. Então, vamos lá. O hexagrama que eu gostaria de apresentar, que tem esse aspecto da saúde, né, que eu gostaria de falar nesse vídeo, é o hexagrama estagnação. Vai aparecer aqui do lado. E rapidamente, o que é estagnação, né? Olhando aí o desenho do hexagrama, a gente consegue perceber que são 3 linhas Yan, que representam o trigrama do céu, e 3 linhas Yin embaixo representando a terra. Quando a gente vai para a natureza, né, e observa a natureza, então a gente vê essa imagem, né, como aquela coisa, como se fosse uma planície, né, um campo, onde nesse campo a gente teria aí, né, o céu em cima e a terra embaixo. Não tem nada muito antinatural, né, nessa imagem, né, o céu em cima da terra. O céu em cima da terra. É, isso daí. O céu em cima da terra. E quando a gente olha isso, parece que não tem nada de errado, né? Mas tem uma dinâmica interessante aí. Primeiro, né, observem como que há uma concentração de energia Yan em cima e embaixo não tem nada de Yan. Então aqui já tem uma primeira ideia de desbalanço, né? Uma parte só tem toda a energia Yan do hexagrama e a outra parte tem praticamente nada. A gente pode olhar também o Yin como falta de energia Yang, que é energia de expansão da vida, energia de expansão de movimento, né? Então a gente tem aí esse empilhamento das energias Yin e Yang, ela não tá equilibrado. Tem outra coisa, né? A energia Yang, ele tem esse movimento de ascensão, enquanto a energia Yin tem esse movimento de escorrer para baixo, né, de descendência. Então o que acontece? Quando a gente olha a imagem aí do hexagrama, tem a ideia de estagnação, né? Por isso a origem do nome dele, né? O céu vai ficar em cima e a terra vai ficar embaixo, e não há dinâmica de troca entre essas energias, né? Então o Yin fica embaixo e o Yang fica em cima, acabou. Né? Não tem motivação de trocas aí nessa ideia. E quando a gente olha o trigrama superior, né, o céu no caso, tem uma coisa interessante, né, para a gente começar a falar do aspecto da saúde. As quintas linhas de todo hexagrama falam do governador, do rei, né, do imperador, do contexto daquela situação, né, daquele hexagrama. E a consciência dentro da medicina chinesa, né, que ela é considerada o monarca de todo o processo, né? O monarca da consciência seria a figura que coordena todos os outros aspectos da mente. É o monarca, que é a consciência. Tem um significado muito bonito, né? O ideograma da consciência, que eventualmente a gente pode até falar sobre isso
no futuro vídeo. Mas então o que a gente tem ideia? Que a gente tem uma consciência com muita energia Yang, muito carregada, sugando toda a energia disponível no corpo. O que acontece, né? Dentro da medicina chinesa, então não tem essa diferença, né? O corpo é uma peça coesa, né? Ou seja, não dá para a gente imaginar um processo psíquico independente do processo orgânico, né? Então, vamos dar um exemplo, a questão da digestão. Não adianta achar que a energia que o corpo vai alocar para a digestão, então, que é a função do baço aí na história, dentro da medicina chinesa, na hora então que o corpo vai deslocar fluxo para a digestão, outros processos que dependem do baço vão segurar a onda aí, né? Porque a coordenação da energia, a gente tem um estoque de energia e o corpo vai coordenar para manter os seus inúmeros processos, inclusive os psíquicos, né? Então, quando a gente tem aí a história do hexagrama estagnação, a gente tem a ideia de um processo mental muito com muito movimento, muita inquietação e aquela coisa toda, né? Muita agitação e um corpo depleto de energia. Ou seja, para manter os aspectos da consciência acesa, né? Cada vez mais vai acabar drenando funções do corpo, até uma hora que o corpo começa a enfraquecer. Um exemplo interessante dessa história toda pode ser uma ideia de uma insônia, né? Então vamos pegar um exemplo aí, né? Insônia tem várias causas e várias origens. Vamos pegar uma específica, por exemplo, que a gente vai querer dormir, quer dormir, deita na cama, mas a cabeça tá cheia de pensamento, pensando em várias coisas para fazer no dia seguinte, problemas para resolver, coisas que precisam da atenção, e a consciência fica aderida em todos esses tópicos, né, que a gente pensa. Então a consciência vai estar lá acesa, né? Vai estar lá tentando resolver as coisas, né? dando rumo para todo o pensamento que vem. Então, quando o corpo fica preocupado, fica pensando nessas coisas, existem processos dentro do corpo, né? Que, por exemplo, a consciência dentro da ideia toda de medicina chinesa, a consciência ela faz parte aí dentro do sistema do coração, né? Então, que também tem parte responsável para colocar o corpo para dormir, né? Então, o que acontece? Fica lá o imperador, né? Que é a consciência do corpo, tentando pensar em um monte de coisas para resolver, dar cabo aí de tudo isso, mas ao mesmo tempo precisa dormir e não dorme, né? Fica pensando e não dorme, né? Um dia que a gente não dorme, até vai lá, né? Resolve aí, o corpo vai com os trancos e barranco, né? Vai usar da essência e vai usar da reserva que tem. Mas e se forem 2 dias, 3 dias, uma semana de insônia, em decorrência daquelas noites mal dormidas de ficar pensando em coisas para resolver? É um pouco da ideia desse hexagrama, né? A gente tem uma consciência ela super aderida a todos os aspectos de todos os assuntos, o corpo não consegue dormir, o corpo não recebe energia, então todo o fluxo energético disponível do corpo está indo para a consciência. Chega uma hora que a base, né? Porque o corpo é importante para dar sustento para os processos mentais, e os processos mentais têm essa troca energética para o corpo. Então, se o corpo não consegue sustentar os aspectos mentais, chega uma hora que a coisa toda racha. Então, a gente pode pegar essa ideia da consciência que acaba sugando todo o fluxo de energia que era disponível para o corpo como um imperador
que gosta de cobrar impostos um pouquinho a mais do que suficiente, né? Aquela ideia, então o corpo vai taxar, ou a consciência, perdão, vai taxar todo o corpo para aquele fluxo energético, porque quer continuar dando aí trelo para os pensamentos. E então a gente pode pensar nesse contexto de insônia com esse hexagrama da estagnação, um monarca que está sobretaxando todos os seus súditos. E aí que tem uma coisa legal desse capítulo 75 do Tao Te Ching, que olha, eu só vou ler o primeiro estrofe desse capítulo 75, porque é uma explicação de todo esse contexto aqui que a gente está colocando, que casa perfeitamente, né? Mas é só para ilustrar, né? E o que eu acho interessante desse capítulo 75 com essa imagem de medicina chinesa com o I Ching, as complementariedades aí das três obras. Então vamos lá rapidinho ver o que é esse estrofe aí. Então vamos lá, esse capítulo fala assim, né? A fome do homem é devida a seu superior alimentar-se de impostos de demasia, por isso existe fome. Esse texto, essa tradução, eu peguei desse livro, dessa tradução do Tao Te Ching, que eu acho muito legal, que é do Mestre Shen e editado aí pela editora Mauá X. E existem outras versões na internet, você também pode ter acesso a gente que traduziu o Tao Te Ching e disponibilizou de maneira gratuita, né, como referência sem problema nenhum. Então é só um ponto, mas o capítulo fala de coisas da mesma coisa, né? Então que o capítulo, né, esse capítulo 75 do Tao Te Ching, que na verdade é só um trechinho, né, bem o comecinho dele, tá? Qual que é a ideia que ele fala, né? Essa ideia de ter um imperador, né, de ter um soberano que cobra impostos demais dos seus súditos, né? E consequentemente a fome em decorrência dessa supertaxação aí, né? Então a gente traduzindo com as coisas que falamos até agora, então a gente tem uma consciência que é o imperador, que é o monarca do nosso corpo, assim por dizer, que ele está sobretaxando todos os aspectos mais físicos do corpo para manter em atividade o seu padrão aí de mente sem descanso, né? E aqui fica muito claro, então o corpo todo vai acabar pagando preço, né? Vai acabar faltando energia, vai acabar tendo fome, né? Na segunda fala do Tao Te Ching aí, em decorrência de uma atividade mental sem descanso, né? E quando a gente pega essa ideia, já tem, né, implícito a importância do descanso, né? Saber descansar a mente, saber parar de pensar, né? É uma habilidade muito, muito importante, além de ser um ponto de sabedoria, né? Com o mundo que a gente vive hoje, né, com a velocidade aí exorbitante, existe treino, né? A gente precisa treinar a consciência de certa forma para saber descansar, porque se a gente não apaga a consciência, né, ela no sentido de saber ligar ou desligar quando é para pensar em algumas coisas, quando é para deixar de pensar, deixar algumas coisas de lado, a gente vai entrar exatamente nesse contexto aí da estagnação e a entrada para uma debilitação, né? uma diminuição aí da saúde de uma maneira mais sutil, ou dependendo do caso aí uma trajetória aí não tão positiva. Mas olha só que legal, se a gente treina a consciência para a gente ter esse monarca, né, que consegue desligar na hora que tem que desligar, consegue dar atenção para as coisas na hora que precisa dar atenção, ou seja, é um monarca, uma consciência com características mais yin, né, de você ter dualidade na maneira de abordar as coisas, né, porque você não vai ter a mesma postura para tudo que vem em termos de pensamento. O hexagrama, estagnação, ele muda para uma coisa muito bonita chamada progresso,
que é exatamente o hexagrama aí que está aí do lado, né? Então a gente tem o Sol, né, o fogo iluminando a Terra, a planície, né, a Terra aberta e receptiva. Então, como ideia de saúde aí com a leitura desse hexagrama estagnação, o médico da medicina chinesa nos pede para descansar a cabeça para não sobretaxar o corpo. E a gente sabe o que acontece quando a gente tem um monarca que cobra impostos demais. Bora descansar? Tem esse vídeo aqui muito legal da Lígia conversando com a Patrícia a respeito desses aspectos da inspiração, o papel que ela tem em relação a vários processos mentais. Ficou interessado? O link está na descrição do vídeo ou clica aqui do lado esquerdo